Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Eu vou ler um texto aqui que está em Josué capítulo 14, versículo de número 8, e nós vamos falar sobre perseverança. O texto diz o seguinte: Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo se desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui algumas lições e vamos tirar alguns aprendizados para que nós venhamos refletir e prosseguir na caminhada do Senhor, sem desistir, sem desanimar e sem parar. Eu tenho aqui alguns exemplos da Bíblia de personagens que foram rejeitados por pessoas do seu convívio. Mas antes de continuar, eu quero te falar que eu dividi esse versículo aqui em 3 partes para a nossa reflexão. A primeira parte diz o seguinte: Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo. Nós vemos aqui que Josué estava narrando um fato anterior, um fato antigo de quando Moisés ainda era vivo. Ele havia pedido que 12 espias fossem espiar a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Porém, quando eles voltaram, dos 12, 10 dos espias deram um relatório negativo para o povo, fazendo com que o povo ficasse com medo, até mesmo desejando voltar para o Egito. E apenas 2 deles tiveram fé no Senhor e tentaram animar o povo, que foram Josué e Calebe. Então, nessa referência que acabei de ler, em Josué capítulo 14, versículo 8, ele estava lembrando desse fato. E ele disse: Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo. Então vamos meditar nisso aqui. Eles eram irmãos israelitas, filhos do mesmo pai, da mesma descendência, do mesmo país, da mesma nação, do mesmo clã, do mesmo grupo de convívio. Um povo ali que tinha o mesmo Deus, o mesmo líder e estavam indo para o mesmo lugar. Eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês que nem todas as pessoas em um grupo de convívio têm a mesma visão, têm o mesmo entendimento, têm o mesmo propósito. Nem todos têm a mesma maturidade espiritual, nem todos têm o mesmo nível de intimidade com Deus e até mesmo o mesmo nível espiritual. E por causa disso, as pessoas podem sentir inveja de você, elas podem te rejeitar, elas podem até mesmo não acreditar no seu propósito ou até mesmo no chamado que Deus tem para a sua vida. Alguns podem até te odiar e ainda existem aqueles que têm a coragem de fazer o mal contra a sua vida. E eu tenho aqui 3 personagens da Bíblia como exemplo, que passaram por situações semelhantes a essa. O primeiro deles é José. José foi filho de Jacó e nós sabemos muito bem que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja de José, eles tinham ódio e até mesmo tentaram matar José. Deus ele dava sonhos proféticos a José, mostrando que ele ia ser um líder e todos os seus irmãos e até mesmo seus pais seriam sujeitos a José quando ele estivesse nesse posto de liderança. E ele contava esse sonho aos seus familiares. Eles sentiam inveja e ficavam preocupados por causa disso. E também tinha a questão de que Jacó, o seu pai, ele gostava de José, era um filho queridinho dele. Então eles tinham muita inveja dele. Podemos tirar como resumo aqui no personagem de José: os seus irmãos, mesmo sendo da mesma casa, da mesma família, do mesmo convívio, tendo o mesmo sangue, sendo filhos do mesmo pai, eles não entendiam o propósito que Deus tinha para o José. Ou se eles entendiam, eles não aceitavam e tinham inveja. E eles tentaram matar José. E isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Agora vamos para o próximo personagem da Bíblia, que também foi rejeitado: Davi. A palavra de Deus diz que Deus falou com o profeta Samuel que fosse a Belém, na casa de Jessé, porque de lá ele tiraria o futuro rei de Israel. Era para o profeta Samuel ungir a Davi como rei. Chegando lá, o pai de Davi, Jessé, ele foi apresentando os seus irmãos. Quando acabaram-se todos os irmãos, Deus falou
para o profeta Samuel: não é nenhum desses. Então o profeta Samuel perguntou para Jessé: ainda tem mais algum filho? Então Jessé se lembrou: sim, nós temos Davi, que está no pasto cuidando das ovelhas. Aqui nós podemos perceber um certo desprezo, uma certa rejeição e até mesmo falta de crédito da parte de Jessé e seus irmãos para com Davi, porque o profeta chegou ali e eles reuniram todos os irmãos, mas não reuniram Davi. Aqui nós já temos um sinal de rejeição. Eu me lembro também de uma passagem na Bíblia onde Jessé pediu Davi para ver como seus irmãos estavam na batalha, porque alguns de seus irmãos eram guerreiros do exército de Israel, debaixo da liderança do rei Saul. E eles estavam combatendo contra os filisteus, naquela história do gigante Golias. Então Jessé separou alguns alimentos para levar aos seus irmãos e para o chefe deles ali, o militar, e também saber a notícia de como estavam seus irmãos e como estava a batalha. Chegando lá, nós vemos que os seus irmãos maltrataram Davi. E mal sabiam eles que eles estavam maltratando e rejeitando aquele que já foi ungido, já havia sido ungido e foi escolhido por Deus para liderar toda a nação de Israel. E mal sabiam eles que dentro de poucos instantes, aquele gigante que fazia todo o exército de Israel tremer de medo seria derrotado por aquele pequenino Davi que estava sendo rejeitado por eles. Então temos aí um segundo personagem que foi rejeitado por causa de um propósito, ou até quem sabe por causa de sua aparência ou do seu jeito de ser. Mas eles não tinham a visão, eles não estavam no propósito. Por isso Davi não era compreendido e foi rejeitado. Agora vamos ver aqui o terceiro personagem. Estou falando de Jesus. Nós lemos na Bíblia algumas passagens que podemos ver claramente que Jesus era desacreditado pelas pessoas, ele era rejeitado e inclusive pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios conterrâneos da sua terra natal. Nós lemos ali que Jesus ele foi pregar na sua cidade e não pôde ali fazer muitos milagres porque eles não creram nele. Tem uma passagem também em que os seus parentes, a sua família ficou sabendo que Jesus estava em uma casa fazendo a obra, pregando, operando milagres e uma multidão rodeava ele. Então eles foram correndo para buscar Jesus à força, achando que ele era louco. A Bíblia nos deixa bem claro que nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Isso está lá em João capítulo 7, versículo 5. Ali nós vamos ler que nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. Então aqui eu dei apenas alguns exemplos de personagens bíblicos que foram rejeitados. Nós temos muitos outros que foram rejeitados. E se o próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado, quem dirá eu e você? Agora vamos para a próxima parte do versículo de Josué, que ele diz o seguinte, no versículo: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Então agora vamos refletir um pouco nisso aqui. Eles, irmãos israelitas, pessoas do mesmo, homens do mesmo povo, da mesma nação, que criam no mesmo Deus, eles fizeram todo o povo se desanimar de medo. Eles levaram um relatório negativo para o povo. E conforme eu falei para vocês anteriormente, quando nós temos um propósito, as pessoas que estão no nosso meio, nem todas têm o mesmo propósito, nem todas têm a mesma visão. E assim aconteceu com aquele grupo de 12 espias. Desses 12, cada um representava uma tribo de Israel. Cada um era um príncipe, um líder de uma tribo de Israel. E a maioria teve medo, duvidou, não teve fé por causa do que eles viram, mesmo sabendo que o que tinha lá era verdadeiro, segundo Deus havia falado. E quando eles voltaram, eles deram um relatório negativo para o povo. E eu quero ler algo para vocês que eu escrevi aqui que eu acho muito importante.
Quando Moisés estava guiando o povo pelo deserto, ele pediu que 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel, fosse espiar a terra de Canaã. Quando eles voltaram, 10 deles deram um relatório negativo para o povo. Isso gerou medo, dúvida e desespero no coração do povo, a ponto de eles ignorarem a promessa de Deus e desejarem voltar para o Egito. Isso aqui eu já falei. Agora vejam só, essa atitude provocou a ira de Deus e foi considerada como infidelidade, pois eles desprezaram a promessa que Deus havia feito de lhes entregar a terra de Canaã. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós não cremos na promessa de Deus, nós somos considerados por Deus como infiéis. A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos, e não por vista. E aqueles 10 espias, eles foram influenciados por aquilo que eles viram. Então, eu vou continuar a leitura aqui. Temos aqui mais um exemplo de pessoas do mesmo convívio, da mesma nação, descendentes de um mesmo pai, com pensamentos e visões diferentes. Josué e Caleb estavam em sintonia com o Espírito de Deus. E mesmo vendo que a terra tinha suas dificuldades a serem vencidas, eles não temeram e tentaram animar o povo. Mas os outros 10 espias fizeram o contrário. Então nós vemos aqui que Josué e Caleb, eles, mesmo observando que a terra era uma terra que tinha gigantes, cidades fortificadas, seria difícil e trabalhosa de conquistar, eles não temeram, porque acima dessas dificuldades tinha o aval de Deus. Deus havia prometido que eles conquistariam aquela terra, que aquela terra foi dada pelo próprio Deus para eles. Eles colocaram a promessa de Deus, a palavra de Deus, acima dos obstáculos, acima das dificuldades, acima de seus medos. É assim que nós precisamos fazer. Então, lembre-se, os 10 espias tiveram medo. Eles deixaram a sua fé ser abalada por causa do que eles viram. E assim, muitas pessoas têm se comportado. Elas não têm se fortalecido no Senhor, nem mesmo na força do seu poder, conforme nos instrui o apóstolo Paulo. Elas têm andado vagamente pelo mundo, são como se fossem, ou até mesmo são crentes carnais, crentes nominais, mas não estão em espírito, não andam em espírito, andam segundo a carne, não vivem diariamente uma busca e nem mesmo intimidade com o Senhor. Então vamos tomar cuidado para não sermos como essas pessoas. Agora eu vou continuar aqui observando, fazendo uma reflexão nesse versículo. A palavra de Deus diz o seguinte: eu, porém, isso é Josué falando, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Algumas traduções bíblicas vão dizer, eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Outras traduções bíblicas vão falar, eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu anotei aqui que perseverar e ser fiel, após ter feito uma reflexão, porque as traduções bíblicas apresentam palavras diferentes, mas com o mesmo significado, perseverar e ser fiel tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado, são palavras sinônimas. Por exemplo, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim vai receber algum tipo de recompensa do Senhor. É o que nós podemos ver lá em Apocalipse, na carta de João. Apocalipse foi escrito por João. Jesus mandou escrever uma carta à igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, me lembrei. Então, no final de cada carta ele diz, aquele que perseverar até o fim, então vai receber algum prêmio. Perseverar é não desistir, é caminhar sem parar. Você pode até desanimar, mas não pode permanecer desanimado e tem que continuar. Não pode parar, tem que crer na promessa, tem que ter atitude, conforme Tiago nos ensina em sua carta, que a verdadeira fé produz bons e verdadeiros frutos. Então, precisamos
perseverar e ser fiel, como fez Josué e Caleb. E eu já falei também sobre visões e propósitos diferentes. Não vou falar mais para não ficar repetitivo. Então, olha só, o que me chamou a atenção aqui também no versículo é o seguinte: Josué disse assim: porém, eu fui inteiramente fiel em seguir ao Senhor. Essa palavra porém, ela tem o sentido de dar um sentido contrário, negativo ao que está escrito no texto anterior. Ou seja, os 10 espias deram um relatório negativo, provocando medo e desânimo em todo o povo de Israel. Josué, porém, ou seja, Josué fez o contrário deles. Ele tentou animar o povo. Ele perseverou em seguir ao Senhor, mesmo diante das dificuldades que tinha para conquistar a terra de Canaã, e ainda tentou animar o povo. Observem aqui essa notação também, que vai trazer muita edificação para as suas vidas. Olha só, no relato de Josué, ele disse o seguinte: eu, porém, perseverei, ou como dizem outras traduções, fui fiel em seguir ao Senhor. Quando ele diz eu, porém, ele está fazendo uma contradição, ou seja, ele quer dizer que fez o contrário do que fez a maioria. Ele não seguiu as mesmas atitudes, pois ele sabia quem era o Senhor. É por isso que eu estou lendo isso aqui, porque Josué sabia quem era o Senhor. E eu quero falar sobre isso, é muito importante para nós. Ele tinha intimidade com Deus. Esse era o segredo de Josué. Esse precisa ser um dos nossos segredos. Josué tinha intimidade com Deus. Ele conhecia a Deus. Por isso, ele não desistiu. Ele perseverou. Ele não desanimou. Mesmo vendo os gigantes, mesmo vendo as cidades fortificadas e todas as dificuldades que eles enfrentariam para conquistar a terra de Canaã. Então eu vou continuar aqui lendo o texto que eu escrevi. Vamos lá. Ele não seguiu as mesmas atitudes, pois ele sabia quem era o Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. Olha só que interessante. Podemos ver em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que Josué não saía da tenda do encontro. Eu li esse versículo aqui antes de vir gravar esse vídeo. Eu li esse trecho aqui, alguns versículos antes desse aqui. E lá está falando assim que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E Josué era auxiliar de Moisés, e ele ficava ali do lado de fora da tenda. Em alguns lugares a Bíblia vai chamar essa tenda de a tenda do encontro. Era o local onde Deus, o Senhor, descia e conversava com Josué. E ali nesse trecho, em Êxodo 33, vai falar que quando o Senhor acabava de falar com Moisés, Moisés saía da tenda e ia embora para o acampamento. E Josué, o que ele fazia? Ele não se afastava da tenda. Isso me chamou muita atenção. Isso para mim é sinal de sede. Josué tinha sede de Deus. A presença de Deus estava atraindo Josué. É isso que nós precisamos. Ter sede por Deus, sede pelo Senhor Jesus Cristo, sede pelo Espírito Santo, relacionamento, intimidade com nosso Deus e Pai, sede pela palavra, sede pelas promessas, sede pelo poder de Deus, a sua unção, o seu sobrenatural, pelas obras, por tudo que vem de Deus. Josué tinha sede, ele estava perto e foi atraído por Deus. Portanto, esteja perto de Deus, ande com pessoas que têm temor a Deus, que buscam a Deus, que sacrificam a sua vida, o mundo, renunciam ao pecado para ter intimidade e viver a vontade de Deus. E dessa forma, Deus vai te atrair, você vai ser atraído por Deus e vai desejar a Deus. E na hora certa, Deus vai te chamar, assim como chamou Josué e muitos outros homens da Bíblia, para viver o propósito que ele tem para a sua vida. Vou continuar aqui a minha leitura. Podemos ver em Êxodo 33, versículo 11, que Josué não saía da tenda do encontro. Ele era o homem que tinha sede de Deus e queria estar constantemente em sua presença. Josué tinha intimidade com Deus. Ele tinha o Espírito de Deus em sua vida. Por isso, ele não desacreditou das promessas de Deus, mesmo vendo os gigantes e as dificuldades a serem enfrentadas
na conquista da terra de Canaã. Então, sobre isso aqui eu já falei. Eu deixei aqui uma chave, um segredo, um código para a sua caminhada espiritual, para o seu sucesso na sua caminhada e na sua vida com Deus nessa terra. Agora, eu anotei uma outra coisa aqui, uma outra observação aqui. Sem Jesus, nada podemos fazer. Eu já falei aqui de Josué e falei um dos segredos dele. Ele era cheio de Deus, ele era atraído por Deus, estava na presença de Deus. Ele tinha o Espírito de Deus. Por isso ele era um homem corajoso, valente, ousado. E ele superava todas as dificuldades, medos e obstáculos mediante as promessas que Deus tinha para a sua vida e para o povo. Isso aí nós já vimos. Mas a palavra de Deus não era apenas para Moisés, não era apenas para Josué, nem era apenas para Caleb, nem para Jacó, nem para Abraão. Ela é para todo aquele que nele crê. Portanto, isso vale para mim e para você. Sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. Olha só, eu anotei um versículo aqui. Salmos 105, versículo 4. Diz o seguinte: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Esse é um dos segredos, é uma das chaves que nós temos para perseverar no caminho do Senhor. Nós precisamos recorrer ao Senhor. Recorrer está relacionado a recurso. O nosso recurso, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos vem do Senhor. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa vida. Ele tem tudo o que nós precisamos. Então o salmista diz, e está em Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e também ao seu poder. Sem o poder de Deus, nós nada podemos fazer. Vocês se lembram lá no livro de Atos que Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai e sejam revestidos de poder. Precisamos de poder. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos ser revestidos, preenchidos de poder. Lembre-se que o apóstolo Paulo fala, e eu gosto de falar repetidamente esse versículo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o Salmo 105, versículo 4 continua: busquem sempre a sua presença. Buscar sempre. É o que Josué fazia. A Bíblia fala que Josué não se afastava da tenda, e ali na tenda se manifestava a presença de Deus. Era ali que Deus descia na terra para conversar com Josué face a face, como um homem conversa com seu amigo. Portanto, nós precisamos buscar sempre a presença de Deus. Escutem o que eu vou ler agora. No livro de Lucas, vemos que Jesus ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E por que eles precisavam ser revestidos de poder, sendo que eles já caminhavam com Jesus há alguns anos, haviam aprendido muita coisa e tinham recebido autoridade para pregar, curar e libertar os cativos? A resposta eu já dei: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não tinha como fazer as coisas. Lembram quando questionaram Jesus sobre o jejum? Mestre, por que jejuamos nós? Os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus falou assim: enquanto o noivo está aqui, não é necessário. Eu não lembro de cor o versículo, por isso eu estou falando dessa forma. O que Jesus quis ensinar naquela passagem ali é o seguinte: enquanto eu estiver aqui, não há necessidade de eles jejuarem. Mas quando eu estiver ausente, aí sim eles vão ter que jejuar. Em outras palavras, Jesus estava com eles, mas quando ele fosse levado aos céus, estivesse na sua ausência, aí sim eles precisariam de um recurso da presença de Deus. Por isso ele falou: eu vou ao Pai, eu vou embora para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar dele, do Pai, o Espírito Santo, Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. E tem mais, né? Eles seriam revestidos de poder. Portanto, sozinhos, eles não conseguiriam fazer nada. Eles faziam as coisas ali, operavam sinais, maravilhas, expulsavam demônios, tinham autoridade, faziam milagres. Jesus estava com eles. Mas quando Jesus foi embora,
Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Ou seja, não saiam para fazer a missão, não saiam para pregar, não saiam para anunciar o reino, enquanto vocês não receberem o Espírito Santo e forem cheios do poder. Então, Jesus Cristo falou e está lá em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é mais um dos maravilhosos segredos que o nosso Pai querido e maravilhoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, deixou para nós, registrado na Bíblia Sagrada. É mais um segredo para termos sucesso na nossa caminhada cristã, na presença de Deus. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. E o salmista já conhecia esses segredos. Os salmistas eram homens que tinham intimidade com Deus, cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo revelava estes segredos para eles, e eles deixaram escritos para nós. E eu já falei um deles aqui, Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor, busquem Ele, porque Ele é o nosso recurso, e também o seu poder. Busquem sempre, sem parar, todos os dias, a sua presença. E Jesus falou: sem mim, nada vocês podem fazer. Agora eu quero ler outra coisa aqui para vocês para partir para o final. Podemos ver no livro de Atos que os discípulos de Jesus operavam por toda parte muitos sinais, milagres, curas, libertação, pregavam o evangelho ganhando alma para o Senhor sem temer as perseguições. Olha aqui, eles não temiam, eles tinham ousadia, coragem, intrepidez, autoridade, conhecimento, até mesmo revelado pelo Espírito Santo. Temos aqui algumas semelhanças com Josué. Josué também, ele não temia, ele tinha coragem. Por quê? Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha sede de Deus, ele acreditava em Deus. E olha só, tudo isso, essas coisas que os discípulos ali no livro de Atos, que eles operavam, tudo isso por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de cada um. Precisamos buscar ser revestidos do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu, e está na Bíblia, que nós não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mas devemos nos embriagar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo, ser cheios da tua presença, cheios dos seus pensamentos, suas emoções, seus propósitos, cheios do seu poder, para vivermos a vida de Deus. Jesus Cristo, ele não viveu para si próprio, ele viveu para Deus. Por isso ele era cheio do Espírito Santo, operava grandes sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E vou continuar a leitura aqui para finalizar. Esse é o segredo daquele que persevera: estar cheio do Espírito Santo e do seu poder. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o salmista também diz, conforme eu já li algumas vezes aqui, e já falei no vídeo, no Salmo 105, versículo 4, recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Então nós finalizamos por aqui com essas chaves, esses códigos, esses segredos que, entre aspas, não são mais segredos. Segredos esses que Josué provavelmente conhecia. Vou ler mais uma vez aqui Josué capítulo 14, versículo 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Eu perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus, porque ele andava com Deus, ele tinha Deus, e assim precisamos ser. Então ficamos por aqui. Busque ao Senhor, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Recorram ao Senhor e ao seu poder e busquem sempre a sua presença. Se essa mensagem trouxe edificação para o seu espírito, fortaleceu a sua alma,
eu peço a vocês que vocês deem um like nesse vídeo para que o YouTube divulgue para mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas, e também compartilhem em suas redes sociais e nos seus grupos. Deixem também aí os seus comentários. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.